Olá, seja muito bem-vinda. Hoje a gente vai fazer uma análise de uma obra que, olha, foi escrita há mais de um século, mas parece que fala diretamente com a gente hoje. É Luz sobre as Dificuldades da Vida, de James Allen. Um clássico. E ele começa com uma analogia muito forte, né? Ele diz que a vida, para a maioria das pessoas, é tipo estar num quarto escuro. Isso. A gente esbarra nas coisas, se machuca, fica confuso. Exato. E a sabedoria, para ele, é a luz que se acende nesse quarto. De repente, tudo fica claro. A nossa missão aqui, com base nos trechos que a gente tem, é explorar esses princípios do Allen para encontrar essa serenidade. E o ponto de partida dele é, uau, é o mais radical. É muito radical. Nossa vida é o que fazemos dela por nossos próprios pensamentos e ações. E essa ideia, ela é um choque para o sistema, né? Porque ela remove todas as muletas. Além propõe uma responsabilidade que é tipo 100% nossa. Não dá para passar para ninguém. Para ninguém. Ele diz que não existe um poder externo, nem mesmo uma força divina que possa nos obrigar a ser bons ou felizes contra a nossa vontade, sabe? A escolha é nossa. Inteiramente nossa. É uma filosofia de autorredenção. As chaves do céu e do inferno estão no nosso próprio bolso, ou melhor, na nossa mente. Exato. E essa premissa me leva direto a uma questão que eu acho que muita gente se faz. Se a gente está no controle, por que a vida tantas vezes parece estar fora de controle? A pergunta de $1 milhão. Pois é. Por que a gente se sente preso em padrões que a gente não quer? Se somos os arquitetos, como ele diz, por que é tão difícil construir algo diferente? E a resposta dele para isso é fascinante. Ele diria que a gente se sente preso porque a gente confunde o que é fato com o que é hipótese. Hipótese. É. A gente passa a vida obcecado com hipóteses, tipo dogmas religiosos super complexos, teorias filosóficas, especulações sobre uma alma, que seria algo separado de nós. Enquanto isso, a gente ignora os fatos mais simples e poderosos da nossa existência. E que fatos seriam esses? O que é tão fundamental que a gente está deixando passar? Para Allen, são só dois, e eles são brutalmente simples. Primeiro, o homem existe. Ponto. Certo. Segundo, como ele pensa, assim ele é. Ele argumenta que todo o caminho para a sabedoria é analisar a fundo esses dois fatos. A ideia de que temos uma alma separada da mente, por exemplo, para ele era uma distração. Uma distração para não olhar para o que realmente importa. Exato. Mente, pensamento e vida são a mesma coisa, inseparáveis. Você não pode se separar da sua mente, e sua vida não pode se separar dos seus pensamentos. Ok, então se a gente aceita essa premissa, se eu sou a minha mente, e a minha mente é feita de pensamentos, e os pensamentos podem ser mudados, a conclusão é lógica. A conclusão é que mudar o pensamento é literalmente mudar a pessoa. Isso é quase assustador na simplicidade. Parece fácil demais, né? Parece fácil na teoria, mas na prática a gente sabe que não é simples. E é aqui que a obra dele se conecta de um jeito impressionante com o que hoje a gente chama de terapia cognitivo-comportamental, ou até com neuroplasticidade. Totalmente. A ideia de reconfigurar nossos circuitos neurais. É isso. Reconfigurar os circuitos mudando os padrões de pensamento. Em essência, o que o Alan estava descrevendo há mais de 100 anos. Ele diz que a purificação do coração ou a salvação, que são termos de várias religiões, não são nada mais do que o processo de substituir pensamentos destrutivos por pensamentos construtivos. É uma visão muito prática da espiritualidade. Muito prática. Ele dá exemplos que são quase provocações, né? Ele diz que se alguém conseguisse pensar exatamente como Jesus, essa pessoa seria como Jesus. Uau! Ele conta de um homem que perguntou a Buda como atingir a iluminação. E a resposta foi: cesse todo o desejo. E no momento em que o homem fez isso, de verdade, ele se iluminou. Não foi um processo de 30 anos, foi uma decisão. Uma escolha. Uma escolha. E ele cita o filósofo Emerson: é tão fácil ser grande quanto ser pequeno. A diferença não está nas circunstâncias, mas na qualidade e na direção do nosso pensamento. Então, o princípio fundamental aqui é este. A sua realidade externa é só um espelho do seu diálogo interno. Mude o diálogo e o espelho reflete uma nova imagem. Certo. Isso nos leva a uma outra ideia central na obra dele, que é a lei divina.
A palavra lei, por si só, já carrega um peso, né? Soa como algo rígido, punitivo. Sim, a gente tem essa imagem. Mas pelo que eu entendi, a visão de Allen é bem diferente. Completamente diferente, ele vira essa noção de cabeça para baixo. Para o Allen, a função primária da lei não é punir, é proteger. 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 É uma lei que nos protege de nós mesmos, das nossas próprias tendências autodestrutivas. A dor que a gente sente quando viola essa lei, tipo, quando agimos com raiva, egoísmo, essa dor não é uma punição divina. É um mecanismo de feedback. Um feedback amoroso. É como se fosse o universo falando. Exato. Falando, ei, essa direção não leva à paz. Tenta de novo. Tipo a dor de encostar a mão no fogo. A dor não é uma punição do fogo. É um alerta para proteger sua mão. Beijos. O universo seria um caos. A estabilidade da lei é o que garante que um ato de bondade em algum momento, em algum lugar, sempre vai produzir um fruto bom. Por isso que o Buda a chamava de a boa lei. Exatamente. A sabedoria não está em lutar contra essa ordem, mas em se alinhar com ela. Isso me faz pensar em como a gente lida com as consequências das nossas ações. Muita gente vive ansiosa tentando manipular os resultados, né? Garantir que tudo saia como planejado. Como a filosofia dele aborda isso? Ele vai direto na raiz do problema, que é o nosso apego aos resultados. A sabedoria, segundo ele, está em focar toda a nossa energia na qualidade do ato em si, e não nas suas possíveis consequências. Entendi. A mente confusa pergunta: se eu fizer isso, o que eu ganho? O que eu perco? Já a mente sábia pergunta: isso é o certo a se fazer aqui e agora? Esse desejo de garantir resultados prazerosos é a fonte de quase todo o nosso sofrimento. Ele dá um exemplo ótimo disso, que é aquela desculpa que a gente sempre ouve ou até usa. Eu sei que isso não é o ideal, mas se a coisa certa fosse feita agora, a calamidade se seguiria. Sim, a justificativa para pequena mentira no trabalho, para omissão. Para covardia. Isso. E Allen rejeita isso de forma categórica. Para ele, essa é uma armadilha da mente egoísta. Aquele que decide fazer o que é correto, sem se preocupar com os frutos da ação, como se diz no Bhagavad Gita, essa pessoa vive livre da dúvida, do medo, da ansiedade. O caminho se torna mais simples. Muito mais simples, porque a única variável que ela precisa controlar é a sua própria integridade. A lei cósmica se encarrega do resto. Isso exige uma fé imensa, sabe? Não numa divindade externa, mas na própria estrutura moral do universo. Ok, a teoria é poderosa. Mas vamos trazer pro chão de fábrica, pro dia a dia. Como começar a aplicar isso? O Allen diz que o primeiro passo é abandonar uma grande ilusão. Que ilusão é essa? A ilusão de que os outros são a causa dos nossos problemas. Ah, essa é clássica. Clássica. É a tendência de dizer, eu poderia ser mais paciente se as pessoas não fossem tão irritantes. Ou, eu poderia ter sucesso se não fossem os obstáculos que colocam no meu caminho. O homem irritado, diz Allen, sempre culpa os outros por seus acessos de raiva. Ele se convence de que o problema externo... E por isso, nunca olha para dentro. Para a fraqueza que permite que a raiva floresça. Entendo a lógica, mas na prática isso é muito difícil. Quando alguém te fecha no trânsito, a causa do seu estresse parece ser 100% externa. O exemplo que ele usa de Sócrates é brilhante, mas é o Sócrates. É um padrão muito alto. Sim. Ele agradecia por ter uma esposa considerada uma megeira, porque ela o ajudava a treinar a paciência. Como uma pessoa comum começa a fazer essa mudança sem sentir que tá só se enganando? Essa é a questão-chave. Ele não sugere que a gente deva virar masoquista ou negar a realidade. A proposta é mais sutil. É ver cada interação difícil não como um ataque pessoal, mas como uma oportunidade de treinamento. Um treinamento. É. Um atleta vai para a academia levantar peso para ficar mais forte. A gente pode encarar uma pessoa impaciente como um peso para exercitar a nossa própria paciência. No começo, vai ser artificial. Você vai ter que se forçar a pensar, ok, essa pessoa está me dando a chance de praticar a calma. Mas com o tempo vira um hábito. Vira um hábito. A gente começa a perceber que o nosso crescimento em generosidade acontece justamente quando convivemos com os egoístas. Essas pessoas não são obstáculos. Elas são o nosso ginásio espiritual. Isso me leva à lição que ele parece considerar a mais importante de todas, que é o autocontrole.
Ele chega a chamá-lo de a porta do céu. Sim, e sem ele, qualquer conversa sobre paz ou salvação se torna vazia. A falta de autocontrole sobre nossos pensamentos, palavras e impulsos é a causa de um sofrimento imenso, para nós e para os outros. E a parte mais dura é que ninguém pode fazer isso por nós. É um trabalho intransferível. A visão de religião dele é muito pragmática. Para ele, a verdadeira religião não tem a ver com crer em dogmas, mas com conduta iluminada. E essa conduta, essa religião prática, começa no exato momento em que o autocontrole começa. E uma parte central desse controle é o sacrifício do eu. É uma expressão que pode soar meio assustadora. O que ele quer dizer com isso? Não é se aniquilar, de forma alguma. É aniquilar o desejo egoísta, o apego cego às coisas. Ele diz que não adianta nada uma pessoa renunciar à riqueza ou à fama se ela não renunciar ao egoísmo que está por trás do apego a essas coisas. O problema não é ter, é ser possuído pelas coisas. Perfeito. É isso. E ele é bem específico sobre o que esse eu egoísta representa, né? Ele lista ódio, cobiça, inveja, vaidade. Gula, mentira, raiva, vingança. Exatamente. Sacrificar o eu é o ato deliberado de abandonar essas condições mentais. É como fazer uma faxina na mente, sabe? E deve doer no começo. Dói, porque a gente está muito identificado com esses padrões. Mas à medida que a gente vai soltando, a paz começa a aparecer. Primeiro em pequenos momentos, depois por períodos mais longos, até que, segundo ele, a paz se torna o nosso estado natural. É um processo de deixar ir o que nos envenena. Certo. Isso cobre muito da nossa gestão interna. Mas e o mundo lá fora? Como essa filosofia nos ajuda a lidar com desafios como a diversidade de crenças, que hoje é um tema tão conflituoso, ou a tristeza, que é inevitável? A visão dele sobre a diversidade de credos é incrivelmente relevante hoje. Ele diz que o ato de atacar a crença do outro é sempre um sinal de orgulho e ignorância, nunca de iluminação. Forte isso. Muito. A coisa que a gente deve desprezar é o nosso próprio pecado, a nossa própria ignorância, e não o credo de outra pessoa. Ele até cita um texto antigo, o Edito de Ashoka, um imperador indiano que dizia: não deve haver elogio à própria seita e desprezo a outras seitas. Ao agir de outra forma, a própria seita será destruída ao ferir outras. É uma lição de humildade radical. Basicamente, ele está dizendo que criticar a religião do outro é um exercício de ego, não uma busca pela verdade. E isso se conecta com a ideia de irmandade do homem. Mas ele também dá um toque de realismo nisso. Sim, ele nos puxa para a realidade. Diz que é muito fácil amar a humanidade como um conceito abstrato, né? A humanidade inteira. O verdadeiro teste é praticar a fraternidade particular, ou seja, ser gentil, paciente e caridoso com as pessoas que estão fisicamente perto de nós. Nossa família, nossos colegas de trabalho e especialmente aqueles que nos desafiam. A fraternidade universal começa no metro quadrado ao nosso redor. E sobre a tristeza? Perdas, lutos, decepções. Como encarar isso sem ser destruído? A abordagem dele é profunda. Ele não vê a tristeza como uma inimiga a ser evitada a todo custo. Ele a vê como uma professora. E purificadora. Uma professora. Sim. Ele diz que a tristeza surge do nosso apego a coisas que são, por natureza, impermanentes. E é justamente na dor, quando o mundo material nos falha, que somos forçados a procurar algo mais profundo. Algo que não muda. A dor quebra a cascadura do nosso ego. A passagem que ele chama de Getsemane é de uma força tremenda. Ele descreve aquele momento em que a vida nos atinge com tudo. A perda, a traição, o colapso de um sonho. E ele diz que, nesse momento, a única saída é aceitar a dor como nossa, sem culpar o céu, sem culpar os outros. E esse é um ponto crucial. Essa aceitação não é passividade, não é se entregar ao desespero. É o oposto. É nesse ponto mais baixo, quando a gente admite nossa impotência, que nos tornamos finalmente prontos para trilhar o caminho do autogoverno. É quando a gente para de lutar contra a realidade. E aí a gente encontra uma força interior que não sabia que tinha. A conclusão dele é que, quando transcendemos o eu pessoal,
a fonte do apego, a tristeza não tem mais onde se agarrar. Como dizem os sábios não se afligem, não porque são frios, mas porque entendem o fluxo da vida. Então, para a gente alargar toda essa jornada que exploramos hoje, a busca pela paz duradoura, segundo James Allen, é um tipo de processo de eliminação. O refúgio seguro não está no prazer, na riqueza, Na saúde, nem mesmo no amor das pessoas. porque tudo isso é transitório e pode ser perdido. Para ele, a única luz que nunca se apaga é encontrada internamente. Exato. É encontrada na retidão, na integridade dos nossos atos, num coração purificado de malícia e egoísmo, e numa vida que busca ser irrepreensível. É a construção de uma fortaleza interna que nenhuma circunstância externa pode abalar. Uma paz que não pode ser dada nem tirada. Porque ela é forjada na substância do nosso próprio ser, do nosso ser transformado. Para encerrar, a gente quer deixar um pensamento final do próprio Allen, uma reflexão para ser ponderada. Ele escreve que o homem pode se recriar, que ele pode se tornar o novo pensador, o novo homem. E ele conclui com uma frase que reverbera com poder imenso. Pois cada momento é o tempo da escolha, e cada hora é o destino.